Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vindo, eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominarem os medos e voltar a agir com coragem. Então, se isso te interessa, fica aqui comigo nos próximos minutos, porque a gente vai falar sobre coragem, sobre medos e por que você adia o que precisa fazer. Sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho em mais uma live Vida de Coragem, sempre de segunda a sexta ao meio-dia aqui no Instagram. Então, se isso interessa você, se interessa alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa agora para que ela possa refletir. Nós vamos trazer várias reflexões e eu vou dar para você aqui algumas dicas que eu separei para que você pare de adiar aquilo que você precisa fazer. Você vai entender, né, por que isso acontece, porque muitas vezes você se culpa achando que isso é preguiça, que isso é a sua identidade, e não é. Você vai entender a causa por trás disso para que você possa começar a agir na sua vida. Diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Deixa eu já dar um bom dia aqui para a Lúcia Ferreira, Samuel Rosa, seja muito bem-vindo. Cris Marchiori, boa tarde, direto de Roma, seja muito bem-vinda. A Vânia Batista, Dedeia Santana também chegando por aqui para mais uma live Vida de Coragem, para a gente começar essa nossa conversa. Eu sempre digo isso para você e eu gosto sempre de enfatizar em todas as nossas conversas aqui, você que está assistindo ao vivo, para você que está assistindo depois da gravação, que fica disponível no meu canal do YouTube, é muito importante você compreender que a sua vida só vai mudar se você agir. Nada vence a ação, guarda essa frase, nada vence a ação, nada vence a ação. E às vezes nós ficamos presas numa paralisia por conta de medos que fazem com que a gente pense que aquilo não vai dar certo, que aquilo não vai ser aprovado, que nós seremos rejeitados de alguma maneira. Então entenda que você precisa ter talvez a habilidade mais importante, a mais importante que eu considero para quem realmente quer destravar a própria vida. E essa habilidade é blindagem emocional, o domínio das emoções. Quando você consegue dominar as suas emoções, você consegue progredir. E por que isso é tão importante? Porque a vida que você tem hoje, talvez ela esteja distante da vida que você gostaria de ter. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense, puxa, a minha vida poderia ser muito diferente agora, eu gostaria de estar em outra situação, só que ao invés de desistir ou de você apenas se entristecer por isso, é muito importante que você reagir a isso, reagir a esse conformismo que talvez hoje esteja te abraçando para que você possa voltar a construir o que eu chamo de vida de coragem, a sua vida de coragem. A vida de coragem é aquela que é boa para você, a vida que você sonhou, a vida que você acredita que está conectada aos teus valores, aos teus princípios. Então, essa vida, ela é possível de você ter. Ela está à sua disposição, desde que você haja. Ela não vai cair do céu, ela não vai surgir de nada, ela não vai bater na sua porta e falar, oi, eu sou sua vida de coragem, vim aqui para você vivê-la. Não, não vai ser assim. A vida de coragem, ela é conquistada. E você merece ter essa vida de coragem, mas é fundamental que você comece a agir. E é por isso que eu estou aqui sempre ao meio-dia, de segunda a sexta, para trazer conhecimento para você, para trazer reflexões, para que você possa verdadeiramente começar a construir essa vida que é boa para você. Tá bom? Vamos começar então. E eu vou, como eu disse, vou trazer algumas dicas importantes que você pode começar a aplicar hoje na sua vida se você está se sentindo travado, se você está sentindo que as coisas não estão acontecendo, se você está adiando o que você precisa fazer. Tá bom? Deixa eu dar um bom dia para Eloide, seja muito bem-vinda, Eloide, o Luciano também por aqui, sejam bem-vindos. Eu vou trazer uma frase de um
filósofo estoico e também imperador, um famoso imperador, em homenagem a Cris Marchiori, que está em Roma, um grande imperador romano que foi Marco Aurélio. Marco Aurélio é conhecido como talvez o maior dos imperadores do Império Romano pela sua sabedoria, e essa sabedoria ela está muito associada à filosofia estoica, o estoicismo. Oi, Neide, boa tarde. Então, abra aspas para Marco Aurélio. Não haja como se fosse viver 10.000 anos. Não haja como se fosse viver 10.000 anos. E por que eu trouxe essa frase? Porque uma das maiores ilusões que nós temos é achar que depois nós podemos resolver um problema, depois nós podemos fazer, depois nós podemos encarar um desafio, uma conversa desconfortável, depois eu faço. Isso tem um nome, que é, escreve aqui, procrastinação. Procrastinação. Procrastinação é você adiar, é você deixar para depois aquilo que você precisa fazer. E eu diria que a procrastinação, ela é um sintoma. Guarda isso, procrastinação é um sintoma. Muita gente associa, infelizmente, e talvez de uma maneira muito leviana, sem conhecimento, o que eu trago aqui para você é um conhecimento baseado na neurociência, na hipnoterapia, e é importante que você entenda que procrastinação não é preguiça. Procrastinação é um sintoma e não é preguiça. Porque tem muita gente querendo mostrar para você, ou colocar para você, ou te julgar, dizendo que se você procrastina é porque você é preguiçosa, porque você não quer nada com a vida, que você é uma pessoa perdida. E o problema de você ouvir essas pessoas é você, claro, acreditar no que elas estão dizendo e isso se transformar na sua identidade. Escreve aí, identidade. E quando isso se transforma na sua identidade, aí sim fica perigoso, porque você passa a ter um comportamento baseado naquilo que você acredita, nas suas crenças. Então, crença, ela é construída através de repetição, ela é construída através de impactos emocionais, e se alguém fica o tempo todo falando para você, olha, você é preguiçosa, você não quer nada com nada na vida, você é uma perdida na vida, você passa a acreditar que você é isso, você passa a ter essa crença de que você não é capaz, de que você é uma preguiçosa, e aí você adia o que precisa ser feito. Tudo bem? Porque aí o comportamento, ele é uma consequência daquilo que você acredita. Faz sentido isso para você? Deixa eu dar uma boa tarde aqui para Edilane Amaral. Oi, Edilane, seja muito bem-vinda. A Elisângela, grande Elisângela, seja muito bem-vinda. A Liari Barski também por aqui, boa tarde. Boa, isso, Neide, identidade, perfeito. A nossa identidade é quem nós somos de verdade, sem as máscaras. A nossa identidade. Eloíde, palavras têm poder, exatamente, palavras têm muito poder. Especialmente as palavras que você usa para você mesma. Sabe aqueles pensamentos muitas vezes intrusivos? Sabe aquelas frases que você coloca para si quando você talvez cometa um erro, quando as coisas não acontecem do jeito que você queria e você se julga de uma maneira muito dura? Como a Eloide falou bem aqui, palavras têm poder. Essas palavras, além, claro, de te machucar, elas vão reforçando uma identidade. A identidade da procrastinadora, a identidade da preguiçosa, a identidade da pessoa perdida. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, e aqui trazendo de novo a frase do Marco Aurélio, o imperador romano, não haja como se fosse viver 10.000 anos. E essa frase, ela traz para você a necessidade de você colocar, escreve aqui, urgência na tua vida. É urgente que você haja se a sua vida não está do jeito que você queria. Ficar adiando essa mudança, adiar uma conversa difícil, adiar uma transição de carreira, adiar uma separação, adiar colocar um limite em alguém, isso só prejudica uma pessoa. Sabe quem é? Faz assim, ó. Eu. Só você. Só você é a pessoa que se prejudica. Boa tarde, Elisângela. Seja bem-vinda. Só você
é prejudicada quando você adia alguma coisa, quando você adia uma decisão difícil. E a vida muda a partir das decisões que você toma, claro, das decisões que você toma, mas realmente ela muda quando você sustenta essas decisões. Sem sustentar essas decisões, você volta atrás. Então, não haja como se você tivesse 10 mil anos para viver, porque você não tem 10 mil anos para viver. Não dá para você adiar. Por quê? Porque a nossa vida, e aqui a gente precisa ser muito honesto, porque somos adultos, a nossa vida ela é finita. Uma hora ela vai acabar. Uma hora a sua passagem aqui, independentemente do que você acredita, vai acabar. E será que quando você terminar essa jornada aqui, você vai olhar para a sua vida em retrospectiva e você vai falar assim, nossa, valeu a pena? Nossa, essa aqui foi uma vida que valeu a pena. Nossa, essa aqui é uma vida que eu gostaria que os meus filhos tivessem, que as pessoas que eu amo tivessem. Ou não. E antes que a sua mente fale para você, mas isso não é para todo mundo, isso não é para você, isso é muito difícil, porque você tem tal idade, porque você tem tal circunstância, porque. Primeiro, use uma técnica muito simples para você silenciar sua mente. É uma técnica que vem de vários estudos científicos. Anota aí. Quando a sua mente começar a pipocar com esses pensamentos intrusivos e desmerecendo você ou te desmotivando, solta cala a boca. Cala a boca. Escreve aqui, cala a boca. Claro que eu brinquei sobre esse efeito, esses estudos científicos, mas o que eu estou te dizendo não é brincadeira. Esse cala a boca para sua mente ele é muito importante. Por quê? Porque é uma interrupção de um fluxo, normalmente quando nós entramos em pensamentos repetitivos. A gente precisa de uma interrupção. E esse cala a boca é uma maneira da sua mente parar com aqueles pensamentos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui a Neide. Gata, isso inclui até em deixar de um livro? Não entendi, Neide. Você pode refazer a pergunta? Não sei se era uma pergunta, tá? Aí, Luíde, a frase que mais toca é: a história vai ser contada sobre mim. Sim, exatamente. Daisy, seja bem-vinda. Yara, oi Yara, seja muito bem-vinda. Boa, Elisângela, cala a boca. Isso, excelente. Oi Cida, seja bem-vinda. A Neide Kogata, isso inclui até deixar de ler um livro. Agora eu perdi o contexto, Neide, desculpa. Se você puder contextualizar, porque eu vou falando aqui, eu tenho um roteiro base, mas eu vou falando aqui, conversando com você. Então, só não estou conectando isso que você falou aqui. Mas, importante, deixa eu voltar aqui para a gente não perder. A gente precisa entender que quanto mais você adia aquela decisão difícil que você tem que tomar, a tua vida não muda. Não muda. Você pode ter, na verdade, a sensação de que você está pensando demais, que você está analisando melhor, que você está encontrando a melhor maneira, mas na verdade você está fugindo. Porque existe uma diferença entre você fugir e você se preparar para, por exemplo, ter uma conversa difícil. Coragem, como eu digo, a coragem, ela não é a coragem do impulso, a coragem que eu chamo de heróica. Essa coragem, muitas vezes, quando você se deixa levar pela emoção, pelo impulso, você talvez se arrependa depois. Essa coragem heróica, ela não vai sustentar a mudança que vai realmente trazer para você paz, felicidade, alegria. A coragem que vai sustentar a sua decisão é a coragem verdadeira, a coragem da ação com preparação. Escreve aí, ação com preparação. Então existe uma diferença entre você se preparar para uma determinada situação e você fugir, usando como desculpa que eu estou me preparando. Tem muita gente aí que está só se preparando e
não fazendo o que precisa ser feito, fugindo desse embate. Tudo bem? A Neide aqui, quando a gente deixa para ler um livro depois, é procrastinar? Depende. Depende. E eu vou te explicar por quê, Neide. Obrigado por você refazer a pergunta aqui. Obrigado, viu? Quando a gente deixa para ler um livro depois, é procrastinar? Depende. E por que que depende? Se esse livro, por exemplo, é um livro que ele é, digamos, importante para você ter um conhecimento que você não tem. É importante para te ajudar, por exemplo, na sua carreira. Esse livro, se você adia, pode ser que, na verdade, você não está procrastinando o livro. Você está procrastinando o quê? A emoção que esse livro vai te trazer. E é isso que eu quero que você entenda agora. Procrastinação não é simplesmente você adiar uma tarefa, você está adiando a emoção que você talvez viva naquela situação que você precisa sustentar a sua decisão. As pessoas procrastinam, por exemplo, uma transição de carreira. Por quê? Porque elas têm medo, e aí lembrando, medo é uma emoção, elas têm medo do julgamento de outras pessoas. Então elas vão adiando aquilo. Elas têm medo de não dar certo, elas vão adiando aquilo. Ou seja, do que você tem medo? Por quê? Porque você, na verdade, adia o estado emocional que muitas vezes você imagina e que não é real, que você vai viver. Faz sentido isso para você? Coloca aqui se isso faz sentido para você. Então, respondendo de novo a pergunta da Neide, depende. Agora, se é um livro, por exemplo, sei lá, você comprou um livro, isso acontece muito comigo. Às vezes eu compro um livro, vejo a capa, vejo o título, putz, eu começo a ler e falo, não, esse livro não tem nada a ver comigo, não quero ver, já vi esse assunto. Eu simplesmente fecho. Ah, mas você não está procrastinando, você não deveria ler? Não. Não. Agora, quando eu fujo, se aquele livro era importante para mim, por exemplo, para ter um conhecimento, para um concurso público que eu tenha que fazer, e eu estou adiando a leitura daquele livro, provavelmente eu estou fugindo de uma emoção. Eu estou fugindo de viver uma emoção, porque a minha mente acha que aquilo vai me trazer um estado emocional ruim. Lembra algo que eu falo aqui sempre. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Oi, Ângela, seja bem-vinda. A nossa mente quer o tempo todo garantir a nossa sobrevivência. Isso é o mais importante para a nossa mente. Por isso que é tão importante você entender aqui na nossa conversa, porque quando você compreende, eu sempre digo isso, que esse conhecimento que eu obtive sobre a minha mente, a sua mente, a nossa mente, priorizar sempre a sobrevivência, fez muita diferença na minha vida, para eu entender vários comportamentos que eu tinha. Porque quando você procrastina, e eu também já fui um procrastinador, na verdade todos de uma certa maneira somos procrastinadores. Agora, a gente vence a procrastinação com a ação. E é o que eu vou te mostrar daqui a pouquinho o que você precisa fazer para voltar a agir e não adiar mais aquilo que precisa ser feito. Quando você entende isso, você para de se culpar. Você para de se julgar e de se culpar. E é isso que muitas vezes vai deixando a situação cada vez pior. Por quê? Porque quando você se julga, quando você usa palavras, como a Eloide falou, né? Palavras têm poder, palavras talvez enfraquecedoras para você, isso vai se tornando a sua identidade e aí você não age mesmo. Por quê? Porque cada palavra ruim que você diz para si mesma, isso está adoecendo a sua autoestima. E autoestima é a maneira como você se vê, a maneira como você se enxerga, a maneira como você se trata, especialmente nos piores momentos. E autoestima é a base da confiança, da autoconfiança. Eu só confio, por exemplo, que eu tenho a capacidade de conversar aqui com você sobre esse assunto, eu confio nisso, por quê? Porque a autoimagem que eu tenho de mim
sobre esse assunto é muito positiva. Eu sei o que eu estou falando. Eu não estou falando do nada, eu estou falando porque eu estudo isso há muito tempo, eu uso todo esse conhecimento na hipnoterapia, eu uso todo esse conhecimento nas mentorias, nos treinamentos que eu dou, nas palestras, ou seja, eu confio, porque a minha autoimagem é de alguém capaz. Agora, se eu tivesse uma autoimagem, uma autoestima doente, e aí eu falasse, e internamente eu pensasse, nossa, eu acho que eu não sou capaz de falar sobre esse assunto numa live. O que eu não faria? A live. Eu fugiria de fazer a live, eu adiaria, eu inventaria uma desculpa, gente, hoje não dá para fazer a live, sei lá, porque hoje aqui em São Paulo tá nublado, esfriou, não dá para fazer, não. Por quê? As pessoas quando adiam, elas estão adiando, na verdade, não é apenas a ação, o compromisso, a tarefa, elas estão adiando o estado emocional que aquela tarefa pode trazer para elas. E o problema é, a tua mente, por querer garantir sempre a sua sobrevivência, ela vai sempre focar, primeiro, no pior cenário para você. Vai dar errado, nada vai ser bom para você, você vai correr riscos. E muitas vezes isso é alimentado pelos traumas e aprendizados que você teve lá atrás. Vou dar um exemplo que eu sempre falo sobre a minha própria história. Fazer live como eu faço hoje aqui, já faço há muito tempo, falar ao vivo, palestrar, dar treinamento e tudo mais, há alguns anos atrás, há mais ou menos 9 anos atrás, seria impossível. E eu estou dizendo de verdade, seria impossível. Por quê? Porque eu não conseguia olhar para a câmera, eu não sorria nas fotos. Se pegar as minhas fotos de 11 anos para trás e para o restante, desde a minha infância, eu não sorria nas fotos. Por quê? Porque a minha autoestima era muito baixa. Eu, na minha infância, muito magrelo, oriental, descendente de japoneses, dentes tortos, eu me achava feio, e essa minha autoimagem me impedia, por exemplo, de abrir uma câmera e dar um sorriso ou fazer uma live. E além disso, eu tive um evento na minha infância que fez a minha mente aprender que falar em público era perigoso. Eu tinha 5 para 6 anos, mudei de escola, foi o meu primeiro dia numa nova escola. Nesse dia, obviamente, cheguei lá, não conhecia ninguém. Então imagina assim, uma sala de, 20, 30 crianças, você chega na escola já com a sua autoestima baixa, eu era, como eu falei, muito magro, não me sentia à vontade. Aí quando eu entro nessa sala, começa a aula, a professora, para me dar as boas-vindas, ela pede para eu ficar de pé, na frente de todos, digamos, 30 crianças querendo te devorar ali, Isso na mente da criança, querem te devorar. E aí ela pede para eu falar o meu nome, para eu me apresentar para todo mundo. Até aí você fala assim, pô, maravilha, Qual o problema disso? O problema é que eu errei o meu nome. Ao invés de falar Márcio, eu falei Márcia. E saiu muito bem o Márcia. Porque eu estava nervoso e falei Márcia. E aí o que aconteceu? Todo mundo riu, inclusive a professora. A partir daí, a minha mente guardou essa informação. Por quê? Para criança, você pode falar assim, mas isso é bobagem, isso a gente erra mesmo, A gente troca nome, mas para criança não. Aquilo teve um grande impacto emocional na minha vida. Porque a partir dali, a minha mente guardou essa informação, que falar em público era perigoso. Tanto que ao longo da minha vida, quando eu era jornalista, eu trabalhei sempre, digamos, nos bastidores. Eu tive oportunidades de, por exemplo, ir para frente das câmeras, mas eu sempre recusei. E tinha uma coisa muito curiosa que acontecia comigo, que
a minha carreira como jornalista foi uma carreira muito bem sucedida e eu, muitas vezes, depois de um tempo, eu comecei a ser convidado para dar palestras em universidades, para jovens, né, para estudantes de jornalismo. E sempre eu arrumava uma desculpa. Por isso que eu entendo muito bem de procrastinação. Eu arrumava uma desculpa. Ah, eu não posso. Ah, não dá. Aí, e assim, das vezes que não dava, digamos, para eu recusar por alguma razão, enfim, porque era às vezes uma ordem do lugar que eu trabalhava e eu tinha que ir lá, era um sofrimento até começar a palestra. Então, assim, quando eu digo sofrimento, sofrimento físico, de ter diarreia, ter febre, porque a minha mente estava encontrando maneiras para eu poder escapar daquilo. Isso, já tem um compromisso, exatamente. Era a desculpa número 1. Ah, nesse dia não dá. Tenho que levar minha avó na musculação. Sabe, aquelas desculpas das mais esfarrapadas. Só que quando eu começava a falar, por exemplo, no início da palestra, depois era uma maravilha, eu adorava e as pessoas gostavam também. Eu era sempre muito elogiado. Mas eu adiava. Por quê? Minha mente estava me dominando. E aí foi numa sessão de hipnoterapia, isso há 9 anos atrás, que eu nem imaginava, e aliás nem foi isso que eu fui trabalhar na sessão especificamente, mas ali foi um ponto. E a partir daquele momento, quando através da hipnoterapia isso foi ressignificado, a emoção que era o medo foi desativada para essa situação, eu comecei a gravar meus conteúdos, né? E os primeiros, claro, se você olha em retrospectiva, você fala, nossa, quem era essa pessoa gravando esses conteúdos? Mas hoje eu até me orgulho muito da coragem que eu tive de gravar esses primeiros conteúdos. E hoje, assim, para mim é natural falar aqui, se eu errar, se eu olhar para o lado, se eu tomar uma água, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a minha mente agora, ela não me domina mais. O medo não me domina mais de, nossa, o que será que as pessoas vão achar se eu errar, se eu falar uma palavra errada? Nossa, elas vão rir de mim? Como aquela criança foi vítima naquele momento por conta do erro do nome. Faz sentido isso para você? Então, o que você está adiando, presta atenção, é uma emoção. E que nem sempre ela vai ser real. Ela não vai ser real. Talvez você hoje adie uma tarefa importante porque você não confia em você. Você deixou de confiar em si, você deixou de acreditar que você é capaz. Por quê? Porque talvez tenha uma ferida emocional que foi insistentemente colocada na tua vida através do quê? Das palavras. Ah, você não é boa no que você faz, você não é dedicada, você não é isso, você não é aquilo. E aí começa a identificar aí na tua vida quem é que falava essas coisas, como que era, como é que foi a tua infância em relação a você agir. Você tinha apoio? Você era podada? Ou você, quando errava, você era castigada? Tudo isso influencia hoje nesses adiamentos, nessa procrastinação. Então, a primeira dica que eu te dou é descubra o que você está evitando. E como que você vai descobrir o que você está evitando? É só você se perguntar. O que eu ganho se eu executar essa tarefa? E o que eu perco se eu executar essa tarefa? Porque a gente pode achar assim, mas eu não ganho nada ou eu não perco nada. Sim, a gente sempre ganha e perde alguma coisa. Por exemplo, quando vamos imaginar que você queira botar limites na tua família, por exemplo. Vamos imaginar que a tua família, ela o tempo todo está te explorando. O que você ganha se você botar esse limite? Pô, eu vou ganhar paz, eu vou ganhar, né, uma tranquilidade maior, eu vou me fortalecer. Ótimo. E o que você perde? Eu vou perder talvez o amor das pessoas, o carinho das pessoas, as pessoas vão se afastar. E é aí que está a causa real do que você está adiando. Você está procrastinando, por exemplo, dar esse limite, por quê? Porque na verdade você tem medo da reação das pessoas.
Porque provavelmente lá atrás, na tua infância, você foi alguém que carrega a ferida do abandono, ou a ferida da rejeição, ou até mesmo a ferida da humilhação. E aquilo que você viveu gerou um aprendizado para sua mente para que você não viva isso de novo. Entendeu? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você precisa identificar do que realmente você tem medo. Qual é o medo que hoje está paralisando a sua ação? E essas duas perguntas, elas vão te ajudar muito a entender isso. A Eloide: oi Luciano, seja bem-vindo. Se eu fizer o que eu preciso fazer, vou ter uma vida boa. Ótimo. E o que você perde? Sempre se pergunte o que você ganha e o que você perde, para você entender aonde que está a causa real dessa procrastinação. Porque não é preguiça, muito provavelmente você tem o conhecimento, você tem a vontade, mas aí a emoção, ela te domina, como acontecia comigo nessa questão das palestras, como eu disse para você. Ela me dominava. E eu perdi a oportunidade de palestrar em lugares incríveis, inclusive para estudantes de jornalismo, porque o medo me paralisava. E aí eu inventava uma desculpa. Eu inventava para não enfrentar isso. Porque lá, na verdade, existia o quê? O medo de reviver aquela dor da infância. Tudo bem? Essa é uma primeira dica. E ela talvez seja a mais importante. Porque a segunda dica já tem a ver com a ação. Então pense o seguinte, quando a gente tem um desafio grande na nossa vida, por exemplo, uma transição de carreira, uma separação, né, uma saída de um relacionamento, a colocação de limites nas outras pessoas e outros desafios que talvez você tenha, a gente olha para esse desafio e a nossa mente muitas vezes acredita que para fazer tudo isso vai dar muito trabalho. E aí relembre algo que eu falo sempre aqui sobre a sobrevivência. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Oi, Mari, tudo se trata de sobrevivência. E economizar energia é fundamental. Então, se dá muito trabalho, tem muito gasto de energia. A sua mente vai tentar fazer com que você não faça nada. Então, você precisa ter estratégia. Estratégia de como que você executa aquilo. E aí você vai dividir esse desafio em pequenas ações. Vou te dar um exemplo aqui de algo que eu estou vivendo nesse momento, que é a maratona. Né? Domingo, inclusive, eu vou correr minha primeira maratona. Foram 5 meses de preparação para chegar nesse domingo. Quando você pensa lá atrás, nossa, eu vou correr uma maratona, e você pensa em todo esse processo, talvez muita gente desista, porque foram 5 meses. Mas como é que eu faço? Por exemplo, quando eu vou fazer um treino longo, há 2 semanas eu fiz um treino de 36 quilômetros, que foi o último treino longo da minha preparação. Ao invés de eu pensar nos 36 que eu tinha pela frente, eu dividi na minha cabeça em 4 blocos de 9 quilômetros. Então, a cada quilômetro que eu fazia, eu falava, olha, faltam 8, faltam 7, faltam 6, faltam 5. Porque isso diminui a sobrecarga aqui na mente. A mente fala, pô, beleza, blocos de 9 não é tanto. E aí você consegue realizar aquilo que você precisa. Então, pensa nisso. Você tem aí o desafio que você tem. Divida isso em pequenas ações. Pequenas ações são fundamentais. Porque a ação gera escreve aqui, evidência. E quando uma evidência é criada a partir da sua ação, a tua mente associa aquilo como algo que é possível. E ao associar que algo é possível, ela não vai mais usar o medo para te paralisar. Peraí, você correu 36 quilômetros, então tá tudo bem. Então assim, eu tenho certeza que no dia da prova, até os 36, a minha mente vai estar comigo. Por quê? Porque eu já corri 36.
Talvez os últimos 6 eu não sei como é que vai ser, porque eu nunca corri além dos 36, vou correr na prova. Mas até os 36 a minha mente sabe que é possível, que eu não vou morrer, ou pelo menos eu não morri até então, que tudo ocorreu super bem. Faz sentido isso para você? Então, olha para o seu desafio e quebre ele em pequenas ações. Uma outra dica importante, coloca uma data de início para você começar esse processo e uma data final que você deseja, digamos, ter concluído isso. Por quê? Porque aí sim você também está dando um recado para sua mente que essa tarefa tem um começo e tem um final. E você vai montar toda essa estratégia a partir dessas duas datas. Então assim, puxa, se eu quero fazer uma transição de carreira em 1 ano, o que eu tenho que fazer em cada mês para realmente daqui a 1 ano eu ter feito essa transição de carreira? Então, isso faz parte da estratégia. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, Eloy, de verdade, porque hoje olho, vejo quanto tempo fiquei em um casamento. Hoje vejo que foi tão simples. E é natural. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Porque quando você tinha a decisão ali a decisão a tomar sobre o casamento, sobre a separação, a tua mente ela estava tentando manter você no mesmo lugar. Por conta do quê? Por conta dos aprendizados. Ah, mas lá atrás você ficou sozinha. E aí você vai ficar sozinha de novo. E por mais que conscientemente você saiba que aquilo que você está vivendo não é mais para você, a tua mente vai fazer de tudo para manter você presa no mesmo lugar. Por isso que dominar as emoções, ter blindagem emocional, é a habilidade que realmente sustenta uma mudança de vida. Não é a motivação. A motivação ela é importante para começar. Mas se você pode ter a maior motivação do mundo, mas se as suas emoções elas não estiverem sendo cuidadas, trabalhadas e dominadas, no primeiro medo que a sua mente sentir, você paralisa. Isso já não aconteceu com você? Fala para mim. Isso já aconteceu com você diversas vezes. Eu tenho certeza disso. Então, se você realmente quer sustentar a sua mudança de vida, é necessário dominar esses medos. Por isso que eu estou aqui todo dia, para mostrar para você como fazer isso, dominar esses medos. Porque enquanto você não dominar esses medos, e importante, você precisa entender que você não tem como viver sem os medos. Os medos são emoções, nós precisamos das emoções para sobreviver. A emoção ela é importante para a nossa sobrevivência, sim. Só que as experiências que você teve fizeram com que a sua mente entendesse que algumas coisas você não pode fazer hoje, por quê? Porque lá atrás doeu, machucou. É por isso que eu falo tanto uma frase, que é fazer as pazes com a própria história. Quando você faz as pazes com a própria história, cura os seus traumas, cura as dores que você teve, ressignificando isso e desativando as emoções, porque não basta apenas compreender. Ah, eu compreendi agora que minha mãe trabalhava muito e ela não conseguia me dar amor. Compreender isso não resolve o teu problema. Enquanto a emoção, por exemplo, a tristeza ou o medo que a sua criança tinha de ficar sozinha, de ser abandonada, porque você tem que se colocar no lugar da sua criança. Você hoje, adulta, você pode falar assim, isso era bobagem. Não, para a tua criança aquilo ali era algo gigantesco. Ela tinha um medo real de morrer, de ficar sozinha, de ficar abandonada. E aí, se você não olhar para isso, a sua vida continua travada. Dominar as emoções, ter blindagem emocional é a habilidade que sustenta qualquer decisão que você tenha que fazer para mudar a sua vida, para ter uma vida feliz. Seja uma transição de carreira, seja uma separação, seja botar limites nas pessoas. É dominar os medos. O que paralisa a tua vida hoje são medos. E medos imaginários. Medos que estão aqui sendo alimentados por essa emoção dos traumas e das feridas emocionais que você carrega.
Tudo bem? Era sobre isso que eu queria falar para você, então não pense que você vai ter 10 mil anos de vida, porque você não tem. Talvez você tenha outras vidas, de acordo com o que você acredita, mas nessa vida, eu infelizmente tenho que te dizer que ela é finita e que uma hora vai acabar. Então, viva uma vida com sentido. Uma vida com sentido é uma vida que é boa para você, de acordo com os teus valores, os teus princípios. Uma vida que te faz feliz, que te traz alegria. E a alegria é o combustível da vida. Tá bom? Eu te vejo amanhã ao meio-dia. Um grande abraço. Tchau.